todas vizinhas. Uma área total de 15.080 hectares. Os documentos do cartório comprovam que a compradora é a Igreja Mundial, representada, como sempre, por Valdemiro Santiago. Mais um investimento de 20 milhões de reais. Tudo mais uma vez pago à vista e em dinheiro vivo. Para todos os efeitos, a igreja é a proprietária e Valdemiro o arrendatário. O que na prática significa que ele se beneficia de toda a produção e dos lucros da fazenda. É o que explica um funcionário do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. No nosso cadastro, ele está com duas regularizadas registradas. Certinho. Ele comprou o nome da igreja e arrendou em nome dele, né? E a igreja é arrendada para ele, só que como está arrendada para ele, quem movimenta é ele no nome dele. Dono ou arrendatário da fazenda comprada com dinheiro da igreja? Veja o que diz o Diário Oficial de 22 de novembro de 2011. O senhor Valdemiro Santiago de Oliveira torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente licença ambiental de sua propriedade, denominada Fazenda Formosa. É assim que, aos poucos, o apóstolo Valdemiro reúne um pequeno império em terras no Mato Grosso. A área somada da Fazenda Itiquira e da Fazenda Formosa é de 26.134 hectares, 2 vezes o tamanho da cidade de Jerusalém, a terra sagrada dos cristãos. Nas 2 fazendas, Valdemiro tem pelo menos 5.000 cabeças de gado. Segundo especialistas do setor, um rebanho avaliado em 6,5 milhões de reais. Somando tudo, gado, terras e benfeitorias, o investimento total de Valdemiro em Mato Grosso chega a 50 milhões de reais em dinheiro vivo. Mais do que a maioria dos prêmios da Mega Sena acumulada. Valor suficiente para comprar 20 Ferrari 0 km, o carro mais caro do Brasil. Ou 10 coberturas em Nova York, a cidade mais cara do mundo. Agora o mais curioso. No mesmo período em que o apóstolo pagou as fazendas com dinheiro da igreja, ele chora no altar e nos programas de televisão, sempre pedindo ofertas. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Mas eu estou fazendo um apelo dramático. Valdemiro não poupa palavras. Eu vou conseguir. Pode me xingar, pode falar o que quiser, eu vou conseguir. Vai direto ao ponto. Neste vídeo recente disponível na internet, o apóstolo diz que pode perder um dos horários na televisão por falta de pagamento. Eu estou sendo forçado a tirar o programa do ar. E mostra como pretende pagar a conta. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Eu vou conseguir. Eu estou chamando 7.000 pessoas que nos próximos 10 dias vão investir R$1.000 nessa obra. R$1.000. Eu quero 7 Valdemiro até marca a data para receber as doações. No começo deste mês, no finalzinho deste mês, no começo do mês de abril agora, isso até o dia 10 de abril, no máximo. Quero 7.000 pessoas que vão investir R$1.000. Até o dia 10 de abril. Foi justamente no mês de abril, um ano depois, que o apóstolo Valdemiro conseguiu fazer caixa suficiente, 20 milhões de reais, para comprar a Fazenda Formosa. Na gravação, Valdemiro orienta os fiéis sobre a maneira de fazer a doação. Que não é para levar em igreja nenhuma.
igreja nenhuma, é para você depositar diretamente na conta da igreja, que não é para levar igreja nenhuma mundial, é diretamente na conta. Tem mais essa atitude que você vai tomar. As supostas dificuldades financeiras da igreja motivam os apelos por mais dinheiro. Também no mesmo período em que comprou as fazendas, o apóstolo deixou de pagar os aluguéis de dezenas de prédios onde funcionam seus templos. Somente na cidade de São Paulo, entre setembro de 2010 e novembro de 2011, a Igreja Mundial recebeu 59 ordens de despejo por falta de pagamento do aluguel. As informações estão disponíveis no Tribunal de Justiça do Estado. Esta situação dura até hoje. Esse casal alugou para a Igreja Mundial um galpão em São Miguel Paulista, na Grande São Paulo, e não recebe o pagamento de R$ 1.600 por mês há mais de um ano. Eu cobro sempre a minha mulher, sempre vou cobrando, mas não tem nenhuma resposta, nada com respeito ao não pagamento da igreja. Mesmo sem pagar os 14 meses de aluguel, a igreja continua funcionando. Quem assinou em nome da igreja mais uma vez foi o apóstolo e a mulher dele, a bispa Francileia. Como ele está fazendo isso com a gente, ele deve estar fazendo com outras pessoas também. Um dia depois de saber que a nossa equipe estava fazendo esta reportagem, Valdemiro correu para se explicar na igreja e já criou uma nova mentira para os fiéis. Eles já mandaram o helicóptero voar em cima da minha casa, mandaram lá na fazenda da igreja, onde eu e a bispa descansa de vez em quando, que todo mundo sabe que tem e que não custou uma moeda da igreja. É da igreja, não custou nada deles. Preste atenção novamente no que o apóstolo diz sobre como conseguiu a fazenda milionária. Que todo mundo sabe que tem e que não custou uma moeda da igreja. É da igreja, não custou nada da igreja. Agora veja de novo o que está escrito no registro oficial do cartório. A fazenda custou R$29.096.000. A forma de pagamento foi à vista, dinheiro devidamente recebido anteriormente da Igreja Mundial do Poder de Deus, segundo o documento. E o pior, foi passada para o nome de Valdemiro, patrimônio pessoal do apóstolo. Valdemiro voltou a mentir aos fiéis neste fim de semana. A gente não costuma comprar as coisas com dinheiro da igreja botando o nome da gente, não. Porque não pode. É da igreja, a igreja adquire dela. Amém? Ouça de novo o que o apóstolo disse. A gente não costuma comprar as coisas com dinheiro da igreja botando o nome da gente, não. Valdemiro Santiago tem 48 anos e nasceu no interior de Minas Gerais. Durante 18 anos fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo, proprietário da Rede Record. Em meus braços. Em 1998, Valdemiro abandonou a igreja e no mesmo ano fundou a Igreja Mundial. Para crescer rapidamente, Valdemiro abre templos ao lado dos templos da Igreja Universal. Recruta ex-pastores, em sua maioria, expulsos da Universal por cometerem crimes ou outros desvios de conduta moral. E ataca com violência a igreja a qual pertenceu, principalmente o bispo Edir Macedo. Cria vergonha, ô mercenário, louco! Cria vergonha! O sujeito tá amarelinho, parecendo uma espiga de milho. Ô doido! Enche a cara de pinga e fala besteira. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, né?
Muito conhecido, sobretudo pela polícia do Brasil. Em 2003, Valdemiro foi preso durante uma blitz em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele foi flagrado transportando armas e caixas de munição. Valdemiro alegou que eram armas de caça e que pertenciam ao amigo dele. O episódio foi notícia na imprensa. Em março de 2010, 3 pastores da Igreja Mundial foram presos acusados de tráfico internacional de armas. No carro deles, a polícia encontrou fuzis de fabricação norte-americana. Os fuzis seriam entregues a traficantes do Rio de Janeiro. A prisão também foi notícia em todo o Brasil. Os policiais seguiram as indicações dos bandidos e prenderam o suspeito aqui em Campo Grande. Os 3 religiosos são da Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje, Valdemiro esbanja uma vida de riqueza, com direito a aviões, helicópteros e carros de luxo. Para o especialista, o caso é grave. Se a Receita Federal for a fundo nesse negócio e se comprovar aquilo que a situação apresenta, seguramente vai ter punição no aspecto tributário e vai ter punição também no aspecto criminal. A atividade de uma igreja, por exemplo, é cultuar a Deus, é dar ensinamento a seus fiéis, é dar apoio moral, social, muitas vezes até financeiro para os seus fiéis. Agora, a igreja que compra uma fazenda e a doa para uma outra empresa cujo um dos sócios é o seu pastor, no mínimo, cria-se uma situação muito suspeita. Eu diria que a exploração da atividade agropecuária é incompatível com qualquer atividade religiosa. A menos, como já disse, que a igreja distribua carnes ou derivados da pecuária graciosamente ou a preço ínfimo para os seus adeptos, para os seus fiéis. Do contrário, infelizmente, não tem outra coisa a dizer a não ser que se apresenta, no caso, uma situação bastante suspeita. Nós tentamos falar com o apóstolo Valdemiro. A assessoria de imprensa da Igreja Mundial ficou de marcar uma entrevista. Eu vou tentar entrar em contato com ele e vou tentar falar com ele, se ele fala ou não. O apóstolo é uma pessoa assim imprevisível, né? Pode ser que ele fala, pode ser que ele não fala. Mas até o fechamento desta reportagem, Valdemiro Santiago não respondeu o nosso pedido. Valdemiro Santiago não quis atender a nossa equipe. Mas o que todos querem saber do apóstolo é: qual o objetivo espiritual em investir dinheiro da igreja numa fazenda milionária de criação de gados? Qual a finalidade assistencial em ser dono de uma propriedade tão gigantesca? Por que as doações dos frequentadores não pagaram os aluguéis atrasados de mais de 50 templos? Qual a intenção cristã em usar o dinheiro da igreja para construir um patrimônio pessoal tão valioso? Por que o apóstolo mentiu ao dizer que não usou uma moeda da igreja para comprar as fazendas? E, finalmente, o que mais o apóstolo Valdemiro Santiago tem a esconder? E o Domingo Espetacular vai continuar investigando.